E vou então iniciar a intervenção que tinha preparado para hoje, porque eu estou aqui para tratar das preocupações e aspirações dos cidadãos abrantinos e não para fazer ataques pessoais ou coisas desse tipo. Cada coisa no seu lugar. Senhor Presidente da Câmara e da Assembleia Municipal, senhores vereadores, deputados e presentes de junta, senhores funcionários, jornalistas e munícipes, caros concidadãos. Nesta primeira sessão da Assembleia Municipal em 2025, ano em que termina o nosso atual mandato e são realizadas novas eleições autárquicas, permitam-nos partilhar uma reflexão sobre aquilo que são as vantagens e desvantagens de uma candidatura autárquica protagonizada por um movimento de cidadania, vulgo independentes, distintos dos indes que integram as candidaturas partidárias, ou, como prevê e designa a lei constitucional, por um grupo de cidadãos eleitores. Entendemos dever fazê-lo por consideramos ser útil a este órgão e, sobretudo, a toda a comunidade abrantina saber e ter consciência do que está em causa e que vai muito para além da vontade e disponibilidade de um conjunto de cidadãos responsáveis, generosos e determinados, e não levianos, interesseiros ou tresloucados, como alguns tentam caluniosamente, mas sem sucesso, fazer crer. Embora haja quem se mova sobretudo pelo poder ou pela pertença, a principal motivação que leva a constituir um movimento autárquico independente e a concorrer a eleições locais é, ou deveria ser, a vontade de realizar, isto é, de ser mais ou suficientemente influente e poder desempenhar um papel mais relevante e determinante na governação autárquica de um concelho ou freguesia, concretizando um propósito e um programa eleitoral. O propósito será a melhoria do bem comum, o território e as pessoas. E o programa serão as políticas, as estratégias e as iniciativas com que a candidatura se compromete. Este desiderato, todavia, só é conseguido quando se alcança pelo menos um dos seguintes objetivos. Primeira hipótese, a conquista de uma maioria absoluta eleitoral, traduzida em mandatos no órgão executivo, vereadores da Câmara Municipal, e ou no órgão deliberativo, membros da Assembleia Municipal ou de Freguesia. Segundo, inexistindo uma maioria absoluta, a possibilidade de formar, tendo maioria relativa, ou de integrar uma maioria que aceite e se comprometa a realizar, em alguma medida, o programa eleitoral sufragado e em que seja possível influenciar ou condicionar positivamente as suas decisões. Terceira hipótese. Não havendo interesse ou possibilidade de integrar uma maioria, haver da parte desta suficiente cultura democrática e capacidade de escuta, diálogo e integração de propostas, valorizando os contributos das minorias opositoras e justificando assim o seu papel e existência. Ora, na prática, não é isto que acontece em muitas realidades autárquicas. Tendencialmente, a autoridade democrática é confundida com poder absoluto e autoritário. Os recursos do Estado são confundidos com os partidários. A comunicação autárquica é confundida com propaganda partidária e até culto da personalidade. Os órgãos de imprensa, que se querem livres, escrutinadores e plurais, são confundidos com agências de propaganda e agendas municipais, sujeitando-se alguns jornalistas até ao papel de apresentadores e relações públicas. E os serviços públicos, diretos e tutelados, são confundidos com facilitação ou dificultação de empregos e negócios, abusando-se dos ajustes diretos, em que os escolhidos são de amizade ou confiança política e pessoal, e distorcendo-se as consultas prévias, em que 2 dos 3 candidatos, estranhamente, nunca respondem, sendo dispensada a existência de júri de seleção. Nestas realidades autárquicas, as forças políticas minoritárias não fazem oposição ao partido ou movimento no poder. Fazem oposição, se e quando fazem, à Câmara Municipal ou Junta de Freguesia, isto é, ao Estado. Ponto de exclamação. Isto não devia acontecer. Melhor, não pode acontecer em democracia, pois tais práticas são aberrantes e próprias do caciquismo político local, ultraconservador, autoritário e posidónio. Mas acontece, para a infelicidade de quem acredita na democracia liberal, na cidadania livre e participativa, na igualdade de oportunidades e na justiça social. As maiorias absolutas eleitas, ou formadas a posteriori, designadamente pelo chamado Bloco Central de Interesses, tendem a ostracizar as minorias, sobretudo quando estas são independentes dos partidos e dos poderes fáticos, desprezando as suas propostas e procurando silenciar as suas vozes. Casos há em que as maiorias absolutas demonstram há demasiados anos uma vergonhosa, nociva, danosa e malfazeja, ficam estes adjetivos, falta de cultura e vivência democráticas, marginalizando parte significativa da comunidade e prejudicando-a no seu todo.
Nestas realidades autárquicas, estar em minoria nos órgãos autárquicos é o mesmo ou pior do que não estar de todo. E mesmo quando o Estatuto do Direito da Oposição impõe a consulta prévia, esta não vai além do cumprimento minimalista, meramente formal e cosmético, da obrigação legal e administrativa, mandando a ética e os valores democráticos às ortigas. Tudo isto sujeitando as minorias a todo o tipo de vexames e desconsiderações, não só políticas, como pessoais, como ainda hoje aqui se viu. Em ano de eleições autárquicas, este cenário torna-se ainda mais absurdo, indecente e ridículo. Há dinheiro a rodos para comprar novas clientelas e fidelidades e consolidar as existentes, fazendo-se fotografar, por exemplo, a assinar contratos interadministrativos a destempo, a entregar cheques gigantes às IPSS, a distribuir saquinhos e sorrisos às crianças e idosos, ou a inaugurar ou lançar obra coincidente com o calendário eleitoral, no limite do que a lei permite, ou mesmo violando a lei, tirando partido da lentidão da justiça. Para a cidadania ativa e os movimentos cívicos constituídos, ou a constituir, a alternativa nestas circunstâncias é a democracia direta ou participativa, lutando por causas públicas de variada natureza, usando com responsabilidade as redes sociais, requerendo acesso aos documentos administrativos, intervindo em fóruns de debate e nas sessões públicas dos órgãos autárquicos, muitas delas com transmissão online e indireto, e, quando justificado, denunciando às autoridades de tutela e judiciais, assim como através da imprensa, quando possível, as irregularidades intencionalmente praticadas pelos executivos autárquicos. Será esta intervenção cidadã, pergunto, alternativa ao veículo e pertença autárquica, necessariamente menos eficaz para o propósito de desenvolver um território, aumentar a qualidade de vida dos cidadãos e melhorar o ambiente democrático de uma comunidade? Não nos parece, nomeadamente nas lamentáveis circunstâncias antes descritas. É certo que a conquista de uma maioria autárquica não acontece geralmente de um dia para o outro, podendo levar 2 ou 3 mandatos a alcançar, com adequada orientação e empenhado trabalho. Mas o enliado formalismo, a pesada burocracia e os elevados custos humanos, materiais e financeiros inerentes a uma candidatura autárquica da cidadania, deliberadamente impostos pelos partidos políticos, não são despiciendos, a juntar a toda a já referida manigância antidemocrática. A candidatura autárquica de um movimento de cidadania será sempre uma possibilidade em cima da mesa, mas tem de fazer pleno sentido democrático, reunir os apoios e contributos necessários e ter garantida, à partida, suficiente lisura e possibilidade de sucesso eleitoral. Por outras palavras, não basta ter um forte sentimento cívico, é preciso também ter um forte juízo ponderativo, juntando uma inexorável razão a um generoso coração. Obrigado.